Aconteceu um fator histórico. A morte de Airê Pinheiro, a sua doença, o afastamento dele das decisões do Goiás. O Airê, ele centralizava muito, mas resolvia. Quando o Airê afastou do Goiás, não apareceu nova liderança. O Goiás ficou à deriva. A deriva de alguns aventureiros, a deriva de caixa bancário muito alto e alguém queria tirar algum proveito desse caixa. Passada essa fase, ficou um buraco e aí precisava de soluções. O Goiás apostou na solução errada. A mexida no Estatuto do Goiás foi um tiro na cabeça, suicídio. Não deveria ter mexido. Goiás hoje é um carro sem motorista, ladeira abaixo, na mão de crianças. Cada um torce o volante para um lado e o carro não tem freio. Goiás está descambando para a pequenez a cada dia. Eu não gosto de fulanizar também, mas nesse caso, alguns que já saíram tiveram responsabilidade mesmo. O Panciello, por exemplo, não deveria ter vindo. Ele não agregou, não trouxe nada para Goiás e levou o dinheiro. A mexida no Estatuto, eu já disse, foi um absurdo. Goiás tem, inclusive, aqueles conselheiros, eu não sei que nome dá aquilo, aqueles conselheiros que ficam fora, tem o nome certo, eu até anotei aqui no meu caderno, mas eu não vou encontrar aqui agora. O fato é que tem dois que recebem para 25 mil reais cada um, 20 mil reais cada um, para participar de uma reunião online por mês. São 40 mil reais que saem dos cofres do Goiás. O Nivaldo já abordou, o Goiás do ano passado gastou 80 milhões. Jogou fora, continua na Série B, não foi campeão goiano e não está na Copa do Brasil. 80 milhões jogados fora. Que clube que aguenta isso? E sabe por quê? Porque não tem comando. Goiás não tem um líder, Goiás não tem um dirigente para falar pelo Goiás, para defender o Goiás quando precisa. O Panciello tem feito coisas que me assustam muito. Por exemplo, quem contratou esse Edson Carioca em definitivo? E aí, eu vou lavar a minha alma, porque eu estou muito cuidado, as minhas palavras são muito contundentes. Quando o Goiás anunciou a contratação desse jogador, eu falei, é ruim. Quando o Goiás falou que vou comprar, eu falei, pra quê? Depois, contrato de 3 anos, é um absurdo. E o rapaz é titular no Goiás, cara. Quem é que escala esse rapaz? Quem comprou? Por que comprou? Um dirigente do Goiás que põe dinheiro no Goiás precisa ver que o dinheiro que ele põe está sendo jogado fora. E aí, quando esse rapaz sai do time do Goiás, entra o outro que veio do mesmo time, o Zé Hugo. E o futebol são muito semelhantes. O Zé Hugo é menos ruim, mas é ruim também. Agora, por que esses jogadores estão no Goiás? O elenco do Goiás é suficiente para o Goiás ganhar o regional? O elenco do Goiás vai colocar o Goiás na Série A outra vez? Quem é que está montando o elenco do Goiás? Por que hoje o senhor Lucas Andrino não apareceu na entrevista coletiva como combinado? Vai só na barca boa? Quem é o Lucas Andrino e exatamente por que ele manda tanto? O que está acontecendo? Nós precisamos de respostas. Não sou eu, não é o Thiago Menezes, não é o Tim, não é o Ney, não é o Nivaldo. Nós, a comunidade do futebol, para informarmos bem para o torcedor do Goiás. O Goiás está se apequenando. Eu estou falando isso há muito tempo. O Goiás está ficando pequeno demais. Como que o Jair Ventura troca o Edson Carioca pelo Zé Hugo e 6 minutos depois ele tem que tirar o homem de criação do time dele, que não estava bem no jogo, mas poderia crescer, para colocar o Arthur Caíque, que vinha jogando. Por que não colocou o Arthur Caíque naquele momento? Como que um técnico experiente como o Jair comete erros desse tamanho? Quem vai cobrar do Jair? Um cara que não comparece numa entrevista coletiva no dia que perde? Então o Goiás está pequeno, a situação é muito preocupante. Eu não estou dizendo isso agora que o Goiás perdeu para o Atlético, não. Eu estou dizendo isso desde o dia que mexeram no Estatuto do Goiás. Eu já disse, o Goiás precisa retomar o seu Estatuto, colocar a autoridade em quem põe dinheiro, influência, capacidade de decisão no clube, para falar pelo Goiás e cobrar de técnico, diretor de futebol, jogador, cronista esportivo, defender o Goiás. O Goiás não tem essa figura mais. Onde não tem comando, não anda. Sabe por que a nossa equipe tem toda essa pungência, toda essa força, toda essa capacidade? Porque o Nivaldo comanda, porque o Thiago coordena, porque o Matheus comanda.
A hierarquia é fundamental. O Goiás não tem isso mais. O Goiás é um barco à deriva e não tem ninguém para falar, coloca um timoneiro aí. Não tem. Então o Goiás, a situação do Goiás é muito mais preocupante que a gente pode imaginar. Esses negócios que têm sido feitos em nome do Goiás, contratação de jogador ruim, em definitivo, precisa ser esclarecido e a gente precisa saber das coisas. O Goiás precisa voltar a ser grande.